Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre a fé. Nesse segundo vídeo, nós vamos abordar sobre a fé que é visível. No primeiro vídeo, recapitulando, nós falamos sobre a fé que Jesus quer encontrar na terra. E ele, para falar sobre isso, fez essa pergunta no ar, deixou essa pergunta no ar para reflexão. E para falar sobre isso, ele contou a história de uma mulher que perseverou no pedido a um juiz que era mau, mas ela não cessou. Continuamente ela procurava ele para pedir: julga a minha causa. E Jesus, naquela parábola, ele estava incentivando que a gente clamasse dia e noite sem cessar. Então a fé ela pode ser medida por esse clamor que não para, que não esmorece. A fé ela pode ser medida pela oração que não cessa, porque todo mundo que ora sem cessar crê. Crê que pode ser ouvido. Ninguém faz isso sem crer. E hoje nós vamos falar sobre a fé que é visível. Tiago, capítulo 2, no versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, perceba, declarações. Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Essa parte aqui do versículo eu grifei. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então Tiago aborda aqui que fé ela não consiste em declarações. Ele fez uma comparação, ele deu um exemplo de alguém necessitado que pede ajuda, e essa pessoa ela não espera declarações, ela não espera que alguém diga: vá, aqueça, se alimente, sem que você ajude de forma prática, dando um cobertor, dando um agasalho, dando um prato de alimento. Então, é um prato de comida. Então, Tiago faz essa comparação para dizer: assim também a fé, se ela ficar só no campo das declarações e não tiver uma prática que mostre essa fé, de nada vale. E ele fala: eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é o ponto. A fé, Jesus nos deu a fé, Jesus nos dá a fé para que nós demos a ele frutos dessa fé. Obras de fé. Eu não estou falando aqui sobre ser salvo pelas obras, né? Nós somos salvos pela fé, mas nós somos salvos pela fé. Só que Jesus várias vezes vai dizendo, vai ensinando na sua palavra o que é ter fé. A fé, ela não exclui as obras, ela não exclui atitudes que demonstram a fé. Então, por exemplo, alguém diz que tem fé em Deus, mas não vive em santidade, não guarda a sua língua da mentira, essa pessoa está mentindo, ela não tem fé. Porque fé em Deus, a fé ela é acompanhada de obras dessa fé, que demonstram essa fé. Jesus falou assim: toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. É sobre isso. Então alguém que tem fé, essa fé que Jesus quer encontrar na terra, ela vai mostrar fruto dessa fé. E aí eu quero ler outro texto com você, que está lá em Mateus 24. Esse texto para mim é muito forte. Mateus 24, a partir do 42, Jesus está ensinando, falando assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também precisam estar preparados. Ok, primeiro ponto de quem crer que Jesus está voltando, quem crer que precisa viver uma vida como quem espera essa volta de Jesus.
precisa estar preparado. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Só dando uma pausa aqui nesse vídeo. Quando Jesus voltar e encontrar pessoas que continuam alimentando os filhos dele, e alimento a gente sabe que é a palavra, palavras de fé, palavras da verdade. Quando ele encontrar esse servo fiel e sensato, que foi encarregado, ou seja, nós, porque todos os filhos de Deus são sacerdotes. Ele nos constituiu reino de sacerdotes. E aqueles que ele encontrar fazendo assim quando ele voltar, ele vai estar encontrando pessoas de fé. Ele vai estar encontrando servos fiéis e sensatos. Por quê? Porque esses servos fiéis e sensatos, porque creem na volta do Senhor, porque creem que foram encarregados de dar alimento na casa de Deus no tempo devido, ou seja, para quem precisa, seja para o mais maduro, seja para o mais novinho, seja para consolidar pessoas, seja para discipular pessoas, você está dando alimento, você está sempre compartilhando da palavra. E não estou falando só sobre a internet, eu estou falando sobre compartilhar no dia a dia, no estar junto, no viver a vida, no discipulado. Você está compartilhando da palavra. Quando o Senhor Jesus voltar a encontrar a gente fazendo isso, ele vai ficar muito feliz, porque ele vai encontrar fé na terra. Ele vai encontrar servos bons e fiéis que creem na sua volta, por isso não deixam de alimentar o seu povo. Feliz o servo, versículo 46, que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Aleluia. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito. Meu Senhor está demorando muito. E então comece a bater nos seus conservos, tratar as pessoas mal. E a comer e a beber com os beberrões, se entregar a prazeres. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós estamos falando aqui, o sol veio com tudo. Estamos falando aqui nesse momento de pessoas que são servas, ou seja, também foram encarregadas da obra de Deus, também foram encarregadas de dar o alimento no tempo devido na casa de Deus, mas não creem que o Senhor Jesus está voltando. Eles podem até, como Tiago disse, ter declarações de que creem, podem até cantar músicas que falam sobre essa volta, mas não é sobre isso, não é isso que Jesus quer encontrar, nós cantando uma música sobre a sua volta. Jesus quer nos encontrar vivendo uma vida que demonstre que nós cremos que Ele está voltando. Ele quer nos encontrar obedecendo aquilo que Ele nos encarregou, que é de alimentar o povo dele. Sacerdócio é sobre isso, é sobre alimentar o povo, alimentar o mundo também com a palavra da verdade, com o evangelho, com as boas novas. Então, quem crê que Jesus está voltando, quem tem fé que Jesus está voltando, vai guardar a santidade, vai guardar sua língua da mentira, vai guardar seus olhos de ver o que é mal, de assistir o que não deve, vai guardar seus ouvidos de ouvir a fofoca, a última fofoca. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos nos preparando para essa volta. Ele vai nos encontrar dando alimento no tempo devido para o seu povo. E esse seu povo inclui a nossa família, inclui nossos filhos, nosso marido, no caso das mulheres, esposas, no caso se você é homem que está me ouvindo. O Senhor Jesus quer encontrar a gente com a mão no trabalho e Ele vai chamar a gente de servo bom e fiel, porque isso demonstra que nós cremos na sua palavra e cremos que Ele está voltando. Então,
Eu quero encerrar aqui chamando você, se você está parado, se você percebe que a sua vida não é uma vida que demonstra que crê que Jesus está voltando. Então a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, não é pelo que a gente declara nem pelo que a gente canta, é pelo que a gente vive. Sua vida, ela demonstra essa fé, ela demonstra que você crê que Jesus está voltando. Reflita e não fique só na reflexão, nem fique só nas declarações, mas viva uma vida como quem crê que Ele está voltando. E como diz aquela música, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É sobre isso. Bom dia para vocês.